Queridos, bom, o pastor Anso, todos vocês já conhecem, é um cara que eu tenho tido um privilégio, um pai de excelência também, e um cara que tem feito muito pela nossa cidade, pelo nosso país, e eu tenho certeza que o Anso precisa muito das nossas orações, gente, muito mesmo. Amém, Jovens? Amém? Precisamos cobrir a vida. Boa noite, pessoal, tudo bem? Cadê o Maurão? Alguma direção, Mauro? Para o povo aqui no meio ou não? Vem para o meio, galera. Chega aqui no meio e tal. Vamos aglomerar mais aqui. Está mais vazio hoje. Eu queria fazer uma oração onde o Senhor seja o centro, que o Senhor fale conosco, que o Senhor mude nossa história, que o Senhor transforme nossa maneira do teu coração e que não seja somente mais uma noite, Pai, mas seja uma noite onde o Senhor vai tratar conosco, onde o Senhor vai mudar a nossa história, onde o Senhor vai reescrever capítulos, Pai, que nós muitas vezes temos atrapalhado o Senhor. Palavra rápida, eu creio que talvez aqui uns 30 minutos, não mais do que isso, a não ser que tenha alguma mudança. Versículo 9, a palavra de Deus fala o seguinte, 1 Coríntios 4, versículo 9, por vezes para o mundo. Quantos já viram um filme chamado Cruzadas? Acharam esse filme? Alguns. Quantos já viu algum filme que mostra cristãos sendo devorados no Coliseu, na Roma Antiga? Já viram essa cena? O que eu quero que você entenda é o seguinte: o ser cristão sempre foi um espetáculo para o mundo. Uma forte. E tem pessoas que vão sentir prazer, um mórbido prazer, em ver a desgraça na nossa vida. Tem gente que torce para isso. Tem gente que se alegra em ver um cristão cair, um casamento de cristão ser destruído, a empresa dele falir, ele ser demitido. Tem pessoas que se alegram em ver a miséria de um cristão. Então o texto fala que nós apóstolos somos espetáculo para o mundo inteiro ver. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Fazer um paralelo rápido sobre isso, bem tranquilo. A vida de um cristão, ela é mais ou menos um roteiro. Já foi escrito. Está aqui, ó. A minha história, a sua história está escrita. É um roteiro. A maneira como nós vivemos esse roteiro, a forma como nós estamos lendo nossas falas, o que temos que fazer e como nós temos aplicado no dia a dia, vai mostrar se o final da história vai ser igual à palavra de Deus, ou vai ser um final que eu estou construindo e que posso me arrepender muito no futuro. E essa é a grande questão. Achei uma peça teatral, normalmente no final, ali os personagens, os atores, eles se curvam agradecendo a plateia, e o autor entra no teatro, juntamente com toda a equipe, ele agradece a plateia, fecha as cortinas e o autor vai embora. Pronto. Quem é o autor da vida? Jesus Cristo. A grande questão é que quando Cristo voltar, questão, será que eu vou estar vivendo aquilo que Cristo me ensinou para viver? Ou eu vou estar somente assistindo as pessoas viver o Evangelho? Esse é o ponto crucial que eu quero que você entenda nessa noite. O Senhor tem um roteiro para nossas vidas. O Senhor tem uma história para você e para mim. Quantos que gostam de filmes de suspense ou terror? Alguns, né? Beleza. Aí a vida do cara é o seguinte. O cara pega um carro. Pode deixar o trilha sonora de fundo, ficou legal. Cheguei a arrepiar aqui, velho. Acelera, passa do lado. Ele roda com toda velocidade. Quando ele para de novo, ele vê a mulher novamente à sua frente. Aí ele continua e ele vê uma casa abandonada, toda quebrada. Aqui, apagar as luzes, deixar tudo mais tenso. Tudo escuro, aquele breu. Aí tem uma placa na casa. Tipo assim, não entre, sua besta. O cara vai, ele para o carro, e ele vai andando, e ele vai e entra na casa. Qual seria a reação normal de um ser humano com um pingo de noção? Cara, é pro outro lado, velho. Aí o cara entra na casa, sombria, abre a porta, aquele barulho de porta rangendo, tudo escuro. Ele vai caminhando, e naquele breu total tem uma parte mais escura ainda. Tipo ali, ó.
puxadinho. Aí ele para e ele percebe um vulto se movendo na sombra. O que ele faz? Ele continua caminhando em direção ao vulto. Por que não vai embora? Aí ele chega perto. Quando chega perto, um carrinho de brinquedo sai das sombras, vem e para nos seus pés. O que ele faz? Ele continua parado. Aí vem aquela voz lá do fundo. Mas não, ele continua. Aí sai de lá um vulto, um demônio, o que for. Ele, em vez de correr, fica parado. Tem hora que dá um ódio, porque morre logo. Porque tem pessoas que estão caminhando para o meio do precipício. Está lá a placa, não mexa na pornografia. Está lá a placa, não vá para o adultério. Está lá a placa, não entra na mentira. E a pessoa vai caminhando em direção à escuridão, vai caminhando em direção ao pecado. E está todo mundo vendo que a criatura vai se lascar toda, mas continua caminhando. Tem cristão que a vida é um filme de suspense terrível. Agora tem uns que a vida é ação. O cara tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. Você sabe aquele filme de ação? Que o cara não para, é pilhado o tempo todo, a correria e tal. É essa daí mesmo. O cara, tudo na... Rapaz, da hora que de vida acorda com imperatividade, da hora que ele vai dormir, ele faz 1000 coisas. Mas não consegue parar um segundinho para falar com Deus. É um cara que às vezes serve muito na igreja, tem um coração disposto a servir ele com Deus. É negligenciado. A vida é um ativismo constante. E todo mundo vê, se você está vivendo um ativismo e você não para ser ativo na sua vida com Deus, porque uma coisa é minha vida ministerial, o servir é um dorama que às vezes é até ridículo. Quantos já viram dorama? Muitos já viram. E aí aquela cena é aquela cena. Vocês estão bons hoje, gente. O cara, a menina tá caminhando sozinha, derramando lágrimas. Aí ela para. Aí sem querer ela vai, ela bate, tropeça na pedra. E aí é 20 segundos ela caindo. Do nada aparece um indivíduo. O cara vai lá, segura ela. Ele tira não sei de onde o guarda-chuva. Aí ele fica parado olhando pro nada. E ela olhando pra cara dele. Aí é mais ou menos 1h30. Depois de 78 capítulos, ele para. Ele com aquela cara assim de Zé Ninguém com o guarda-chuva, olhando pro nada. Vocês estão apaixonados, né? E aí segura tal, e olha tal. Aí depois termina o capítulo. Na outro capítulo volta mais meia hora, a mesma cena. E a pessoa vive a vida inteira apaixonada, a vida inteira no romance, a vida inteira. E não é errado se apaixonar, não é errado. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente fica muito, e jovem tem isso. Eu tenho que casar, tenho que arranjar um namorado ou namorada, quem diga o meu filho e minha nora, tem que casar logo, né? Desespero. Mas assim, gente, o que eu quero que você entenda, às vezes está tão apaixonado que se esquece de Cristo. E sabe qual é a coisa mais ridícula que tem? É jovem apaixonado. Cara, é feio demais. Sabe por quê? Ele perde o senso da razão. Ele perde o senso, e eu falo assim brincando, e eu falo por mim. Quando eu conheci a Cíntia, eu fiquei o cara mais bobo do mundo, mas o cara conhece a menina na escola, se apaixona, vai para casa de mãos dadas. Aí chega em casa de mãos dadas, tchau, entra para casa, acabou de chegar pelo telefone, liga pra pessoa. Como é que você tá, amor? Tá bem? E o pé, né? Tá bem? Tá legal? Tá bom, eu vou dormir, desliga aí, tá? Desliga você. Vai, desliga você. Vai. Desliga você. Escura, gente, boiolagem. Mas acontece essa questão. E se apaixona, esquece de Deus. Quantos são jovens que estavam caminhando com o Senhor e depois se apaixonaram por causa do romance, de um maldito dorama, saíram da igreja? Mas tem filmes de todos os cantos. Vou parar por hoje. Não fala mais filme não, né? Faroeste por aí vai. Mas assim,
Como é que tem sido sua vida? E normalmente a história, um filme, ele tem um enredo. Um enredo é a história, as emoções, o escrito, o esqueleto. É o que vai dar vida ao filme. A minha história e a sua história está escrita. Nós temos um roteiro a seguir. Nós temos escritos que nos ensinam o que fazer para que no final tudo dê certo. Porque todo filme você tem um enredo, você tem um começo, um meio e fim. Às vezes tem, por exemplo, está tudo errado, no final Deus resolve ali e tal. O filme tem momentos que você vai passar por dores, por lágrimas. Faz parte da vida. Qualquer filme tem isso. Tem filme que não vale nada, mas a vida de um cristão é um filme muito precioso a Deus, porque ela foi escrita com o sangue de Jesus, e isso tem um peso muito grande. Agora, fora o enredo, tem uma situação que muitas vezes complica. É quando o enredo é escrito por Deus e é perfeito, e eu tenho a mania de querer improvisar, dar uma focinha para Deus. Não, Deus fez assim, mas eu acho que essa fala aqui, ela fica melhor. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou arrumar da minha maneira. Eu começo a pegar o texto que Deus fala, acho no versículo, no capítulo 12 de Levítico, salvo engano, o Êxodo. Pensa o povo e fala que Deus, ele fez com que o povo judeu achasse graça ao povo egípcio. O povo egípcio deu roupas, ouro e prata para o povo judeu, em especial ouro. Então Deus deu uma bênção, deu ouro. Mas o que o povo judeu fez no deserto com o ouro? Bezerro. O problema não era o ouro, era o coração do homem. Pegaram a riqueza e fizeram um bezerro para adorar no deserto. É quando o homem quer dar uma forcinha para Deus, é quando o homem quer ajudar um pouquinho a Deus, sempre vai dar problema. Porque Deus é perfeito, nós não somos. E quando eu e você estamos a fim de ajudar a Deus a resolver a situação, Deus, olha, muito bom a sua história, mas eu sei mais do que o Senhor, porque eu sei aquilo que eu quero. Eu falo isso muito para meus filhos. Quando eu dou uma bronca nos três, ou em um dos três, e às vezes percebo que ele ou ela, mas eu não concordo, pai. Mas eu sempre dou um rala neles, visando o melhor para eles, visando o que eu entendo. Não, porque não é bem assim, não é dessa maneira. Agora imagina Deus, o conselho de Deus, o que ele escreveu. A gente pegando o ouro de Deus, transformando o ouro de Deus num bezerro, adorando um bezerro. Quando você pega os princípios da palavra de Deus, as verdades implícitas na Bíblia, que você aprende isso, que você vive isso. E aqui eu pego uma frase que eu sempre falo do Bíblia para os outros lerem. Tem pessoas que não vão conhecer a Bíblia física, parar para ler, mas através daquilo que você vive o Evangelho, da forma como você se relaciona, muitos irão ler a Bíblia nos seus comportamentos, nas suas posturas. É por esse motivo que a sua história, a minha história, não é somente para você, é para os outros. É para que nós possamos ter uma história que testemunha. Essa semana assisti um filme com meu filho. Cadê João Gabriel? Está onde? Como é que é o nome do filme, Biel? Máquina de Guerra. Texto serena pura, viu? Sem frescura, sem viadagem, sem moral. Um filme top. Mas assim, com os exageros, na verdade e tal. É um filme legal. Assisti eu e ele. Tem filme que você fica, poxa, tenso, tal. Tem filme que você fica, acha legal o filme. Mas se parasse para avaliar, como é que está a sua história? O seu filme tem impactado pessoas? Ou é aquele famoso água com açúcar, sessão da tarde? Que você é mais um no meio da multidão. Que a sua história não tem valor, porque valor tem. Mas será que a maneira como você está interpretando a sua vida, a sua história, segundo a palavra de Deus, está alinhada ao querer dele ou não? Será que você tem sido na sua vida o protagonista, aquele que assume a responsabilidade, ou tem sido um mero coadjuvante, ou tem sido um mero figurante na história da sua vida? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se eu não vivo segundo a palavra de Deus, eu deixo de ser imagem e semelhança de Deus. E tem muitos jovens que têm a mania de querer pegar artistas do mundo,
ou influências do mundo e começam a imitar roupas, imitar comportamentos, trejeitos e deixam de ser imagem de Deus para ser imagem do mundo. Porque querem muito mais agradar o mundo, secularizar. E será que é isso que Deus quer para a gente? Será que nós temos sido um espetáculo para o mundo, mas um espetáculo que é agradável aos olhos do mundo ou não? Ou agradável aos olhos de Deus? Quando nós não vivemos o enredo que Deus escreveu para a gente, quando eu não assumo a responsabilidade de ser na minha vida o protagonista, de ser o ator ou a atriz principal e viver os princípios do Evangelho, eu estou negligenciando, eu estou sendo omisso à minha responsabilidade, e omissão é um pecado. A palavra de Deus nos ensina quando eu sei o que tem que ser feito isso. Obediência não tem nada a ver com concordância. Se você concorda ou não com Deus, o problema é seu e meu. Deus não quer nossa concordância, Deus quer nossa obediência. Porque tem hora que Deus não dá ordem. Senhor, mas eu não concordo, Senhor, eu não entendo isso, Senhor. Beleza, mas obedece. Tem hora que eu não estou achando que está legal a história, Senhor, isso não vai dar certo, Deus. Obedeça. Viva aquilo que Deus pediu. Ele te chamou para viver o Evangelho, não para ser coautor com ele. Outras feitas. A parte mais fácil coube a gente. Quem teve que entregar o filho e morrer na cruz foi Jesus, não fomos nós. Quem passou pelas dores e sacrifícios foi Jesus. O Senhor não nos pede sacrifício, tanto porque a sua graça foi derramada sobre nossas vidas. Ele nos pede obediência. E é claro que tem hora que no meio do caminho pode acontecer a necessidade de eu pregar depois. Quando eu fui orar por uma jovem aqui embaixo, no domingo de manhã, eu orei, essa jovem caiu. Eu fui fazer tipo torama, né? Segurar ela. Quando eu segurei, minha calça rasgou. Mas rasgou de ponta a ponta. E eu falei, eita. Já segurei a calça aqui. Falei, João Gabriel, estava comigo. Como é que Deus enviou um anjo? Vamos ali fora. Eu já saí com a mão atrás. Aí eu falei, olha, minha calça rasgou. Eu subi no palco em 5 minutos. Eu peguei a calça jeans dele. Ele pegou minha calça. Ele foi assistir o culto dentro do carro no celular com a calça. Se não tivesse que João Gabriel, eu ia pegar a calça rasgada de alto a baixo. Ia ser assim um negócio vexaminoso. Mas Deus proveu um milagre naquela hora. Meu filho estava aqui. Foi mais ou menos como foi Abraão e Isaac, sacrificá-lo em prol da causa. Mas tem horas, gente, que até nos momentos que eu falo assim, acabou. Agora não tem jeito. Não tem para onde ir. Não tem solução. Deus opera o milagre. Eu me recordo de um fato, não sei se contei isso para vocês aqui, está num livro, vai ser publicado agora nos próximos meses, que eu escrevi, de um episódio que aconteceu comigo. A avó da minha esposa não estava bem de saúde, na Bahia. Saímos daqui 1 da tarde, eu dirigi até às 6 da manhã. Estávamos eu, a minha esposa, salvo engano a minha cunhada, meu sogro, e João Gabriel tinha 8, 9 meses na época. E depois de Montes Claros, entre Montes Claros e Salinas, são mais ou menos 200 quilômetros, praticamente sem nada, só rodovia. Era mais ou menos por volta de 11, 11h30 da noite, uma chuva torrencial, ali nos altos de Montes Claros. Subimos uma serra, muito buraco na rodovia na época. Eu acabei batendo o pneu do lado do motorista num buraco. Estourou 2 pneus do lado do motorista. 2. 11h30, meia-noite, no meio do nada, entre Montes Claros e Salinas, guarda-chuva, pegar um dos pneus para colocar um step, o outro furado, estava com 2 furados, só tinha um step. Vai acontecer, uma região muito perigosa. Minha esposa falou, amor, segue um pouco mais. Eu falei, amor, se eu seguir, vai cortar o pneu do carro. Ela, pode seguir. Quando terminamos a serra, 500 metros, tinha um posto de combustível abandonado. Até o toldo tinha caído, abandonada. Quando eu olho para o lado, um pouquinho maior que essa casinha da bateria aqui, que eu estudo a bateria, tinha uma casinha branca com o nome assim, Borracharia 24 Horas. Eu fui lá, bati na porta, saiu um cara, não estou brincando, gente, mais ou menos uns 2 metros de altura, de cueca branca, só de cueca, cabelo pegando aqui,
pesando mais ou menos, acho que, não tô brincando, acho que uns 150 quilos. Era um anjo gordo. Eu vou ser cancelado por causa desse anjo gordo. Mas assim, de cueca, cabelão pegando a cintura. Eu falei com ele, ele não falou comigo nem uma palavra. Falei, cara, o pneu aqui cortou, assim, ele calado. Fui lá, mexendo nos pneus e tal. Não falando comigo, arrumou os pneus, colou, fez o que fazer. Eu falei, quanto é? Ele fez assim com a mão. Eu acho que era um anjo mudo, ele fez com a mão. Eu falei, ele brincando, 13? Ele 30? É. Paguei ele. Fomos embora. Chegando na Bahia, a gente fez o que fazer, visitou a avó da minha esposa. Eu falei, amor, vamos dar um presente para aquele cara. Vamos comprar uma camisa para aquele cara, Ultra Mega Power G para ele. E uma bermuda para ele parar de andar de cueca, é perigoso. E voltamos. Voltamos para Uberlândia, passamos, vimos o posto abandonado, com todo caído, e uma caixinha de chocolatado do lado da... Não, paramos o carro. Quando nós paramos, não tinha mais a borracharia. Na hora eu falei, cara, foi aqui, tava as marcas do pneu naquela parte de terra do carro, a caixinha de chocolate do lado, fui naquele posto, naquela direção, naquela quilometragem, e não tinha mais a caixinha, a casinha da borracharia. O que eu quero que você entenda, paulatina, constante, até parecendo repetitivo, mas tem momentos que quando a situação aperta, se eu estou seguindo o roteiro certinho, vai vir um milagre. Deus vai prover, vai mover de alguma maneira que vai mexer na sua vida. Mas eu tenho que caminhar dentro do roteiro, dentro daquilo que Deus quer que eu faça. Porque não adianta eu querer caminhar fora do processo de Deus e querer que o Senhor me dê um jeito. Eu dou as mancadas, o Senhor quebra meu galho. Eu faço alguma merda na vida, o Senhor me arruma um 23 e faz ele ficar muito romântico. O Senhor é meu pastor, top. Nada me faltará, provisão, cuidado. Mas o versículo 4 fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui o texto fala o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, verdade, que é luz, que eu consigo enxergar tudo e estou na vida. Se eu estou caminhando pelo vale, que é um caminho tortuoso, da sombra, um lugar escuro, de mentira, da morte, estou caminhando no nome de Cristo. E aí vem o final do versículo que fala, a tua vara e o teu cajado. O cajado tinha um formato de um gancho, que o pastor caminhava com ela, a ovelha estava fugindo do rebanho, ele volta para cá. O cajado é para puxar de volta para o caminho, que ele estava caminhando longe do pastor. É para resgatar quem se desviou do caminho. O cajado é para isso. E para que serve a vara, gente? Dá lumber o couro. Vara é correção. Então esse versículo fala de... Eu vou receber cajadada e varada, vai doer, até que eu aprenda a caminhar no caminho reto, a seguir o roteiro que Deus tem escrito para a minha vida. Então, não queira ser o diretor, não queira ser o coautor, não queira improvisar quando não precisa, e entenda que filme tem fases. Os homens aprendem a fazer crochê, fazer bordado, fazer coisa desse tipo. Por exemplo, eu tinha uma blusa lá em casa que eu fiz, uma blusa de lã, que minha cidade na Bahia é a cidade mais fria do Nordeste, uma das mais frias. Então aqui eu nunca usei blusa de lã, lá eu usava. Então eu mesmo fiz a blusa de lã com minha mãe, então me ensinou. Então é muito comum essa questão manual. E lá é muito comum no Nordeste, você pega um pano, estica ele, põe como se fosse um círculo, prende, estica, e você faz bordado naquele pano. A parte da frente do pano, quando é bordada, é a coisa mais linda. Mas o verso, onde está ali costurando, fica tudo bagunçado. E tem uma história que ilustra isso. Diz que uma vez tinha uma mãe lá sentada no sofá, fazendo um bordado, e o filho no chão brincando. Ela olhou para cima e viu o fundo do bordado, tudo bagunçado. Falou, mãe, que negócio feio isso aqui? Tudo bagunçado. A mãe falou, azul, sol bonito, pássaro. Ele ficou encantado. Falou, mas mãe, parece que está tão feio lá embaixo, está tão bonito. E é mais ou menos assim com Deus. Senhor, minha vida está um desgaste, está terrível, está bagunçado, está tudo esculhambado aqui por baixo. Não consigo fazer nada na minha vida. Meu filho, faz sua parte e deixa que eu vou escrever a sua história. Só caminha segundo meus ensinamentos. Porque quando nós tivemos o nome do teatro, em que ia apresentar um grande maestro, um pianista muito famoso na Rússia, muito famoso. E uma mãe levou o seu filho pequeno para esse teatro. E levou,
teve uma hora que é um teatro suntuoso, ele deixou na cadeira, ia começar a apresentação, e aí nessa hora a mãe saiu para ir no banheiro e deixou a criança. E se deixa uma criança num local gigantesco, um teatro fabuloso, cheio de luzes, pede para aprontar alguma coisa. O menino saiu e começou a explorar aquele teatro. E nessas idas e voltas ele subiu, viu uma porta assim escrito não entre, e isso para a criança é a mesma coisa, entra criatura. Ela foi lá, entrou, e ela viu um piano gigantesco. Ela foi lá, sentou no banquinho do piano e começou a tocar. De terror na plateia que vieram assistir o maestro. A criança estava tão focada no piano que ela esqueceu das cortinas, esqueceu da multidão olhando para ela. Ela aqui no piano tocando, toda catilografando a música, e aquele silêncio. E começou. Ele encostou atrás de mim e falou assim: não pare. Quando o menino viu a plateia, o menino congelou. Aí o maestro falou assim com ele: não para. E ele começou a improvisar em cima daquela musiquinha. E aí, quando terminou aquela pequena apresentação, a vida desse indivíduo, dessa criatura, só dá mancada, tá tudo desafinado, tá todo mundo achando ridículo, até o momento em que eu deixo Deus entrar na minha vida, o maestro entrar na minha vida e fala: meu filho, continua, deixa eu cuidar de você, apenas continue. Ele vai, nos abraça, ele vai tocando, improvisando em cima da nossa vida. A palavra do Senhor fala que assim como os montes de Sião estão ao redor do seu povo, estão ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Se eu deixar Deus conduzir minha vida, se eu deixar Deus cuidar da minha vergonha, passa a ser um motivo de orgulho para as pessoas. Quando eu me converti, por exemplo, foi um motivo de vergonha na minha casa. Não aceitaram. Primeiro evangélico da família. Não foi fácil. Mas eu percebi que Deus foi mudando as coisas na minha vida. Esse é o melhor formato de evangelismo. E filme é isso. Filme, ele passa uma história que te emociona, que te faz chorar, que te faz rir, que te deixa tenso. Mas é isso que eu quero que você entenda hoje. A sua vida está sendo assistida por Deus, pelo diabo e pelas pessoas. Quando uma testemunha é convidada a ir no tribunal, a testemunha, se ela é convocada, ela tem que ir e ela não pode mentir. Se uma testemunha mentir no tribunal, ela pode ser presa. A pessoa que está sendo julgada, ela pode mentir, porque ela não é obrigada a criar prova contra si mesma. Ela pode mentir, mas o testemunho não. Nós somos chamados a não falar ou de ser presa por mentir, porque nós que somos cristãos, muitas vezes não queremos testemunhar a verdade de Deus. E evangelismo é básico. São 3 perguntas básicas para encerrar aqui. A história da vida. Quem você era da sua vida é a história que vai impactar pessoas ou não. Porque se eu vivo segundo a palavra de Deus, a minha história vai impactar pessoas. E aqui eu quero pegar um adendo já para encerrar a palavra. As pessoas têm que ter cuidado quando assistem a sua história. Se pudesse, poderia expor aqui no telão da igreja. A sua história seria agradável a Deus ou às pessoas que estão vendo? A minha história seria agradável a Deus? Eu acho que não. Porque tudo aquilo que você assiste, no que for, que mostra um casal apaixonado, um cara sendo carinhoso, aquilo te traz um afago no coração. Se você vê uma cena mais pesada de violência, aquilo te deixa um pouco assustado, te deixa tenso, porque aquilo que você assiste, aquilo que você vê, que você ouve, mexe com as suas emoções. Aqui tem muitos jovens que não estão assistindo aqui presencialmente, mas estão em casa vendo pelo YouTube, vendo no celular, no computador, estão assistindo a palavra e vão assistir depois. Eles vão ser... Mas se eu assisto um filme pornográfico na minha casa? Se eu assisto um filme satânico na minha casa, a minha casa torna-se extensão daquilo que eu estou vendo. E não se engane. Quando assistir um filme cristão, pornográfico ou satânico, não tem um propósito por trás, tem do mesmo jeito.
Você acha que quando eu compõe uma canção, você compõe uma canção, ou alguém compõe uma canção cristã para cantar aqui, não tem uma motivação espiritual de levar a palavra para as pessoas? Tem. E quem compõe uma canção, propósito por trás? Os filmes que você assiste, as músicas que você ouve, tudo tem um propósito. Se um louvor, ele quer buscar exaltação a Deus, outras canções que não buscam, querem adorar algum outro Deus. Se um filme, a sua história tem trago pessoas para Cristo, tem resgatado, quem vê a sua história fala, cara, eu não gosto muito dele não, mas a história dele é fantástica, velho. Ele podia, mas a minha história tem sido filme agradável a ser visto. Deus tem se alegrado. Ó, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Está seguindo o roteiro perfeito. Está seguindo a história da maneira correta. Está falando, Pai, afasta de mim o cálice, mas... E será que as pessoas têm visto o Pai em nossas vidas, em nossa história, em nossas palavras? Porque na boca de um cristão não cabe palavrão, xingamentos, desejos corruptíveis. Na mente de um cristão não cabe pensamentos impuros, pensamentos mesquinhos. No coração de um cristão não cabe, não tem espaço para emoções mundanas. Porque senão, o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, a minha mente que tem que ser renovada em Cristo, o meu olhar que tem que ser segundo a visão de Deus, ele vai se corromper. E eu vou fazer o papel que Deus me deu de maneira errada. Lá em Auschwitz, que o pessoal chama de Auschwitz, onde foi gravado o filme Listrado, Lista de Schindler, onde fica Birkenau, que é um campo de concentração, e Auschwitz. E lá em Birkenau tem um campo onde matavam os judeus, que eu caminhei numa área junto com o pastor Charrier, se não me engano. Eu comecei a caminhar e teve uma hora que eu bati o pé. Quando eu bati o pé, e eu pude ir num local onde eles colocavam judeus, falavam que ia dar banho, e jogava lá um pó e matava os judeus asfixiados. E era proibido filmar. Eu estava com a câmera na época, casa que eu fui pegar a câmera para poder ver as filmagens. Tinha as filmagens entrando nesse local. E eu sentia, ao ver as filmagens, calafrio no meu corpo, mal-estar. Porque tudo aquilo que a gente vê de forma online ou presencial influencia a gente, toca na gente. E ali eu vi o que o ser humano fez com outro ser humano, em transformá-lo não em imagem de Deus, mas na imagem da desgraça, da miséria. Porque aquilo, eu posso transformar pessoas para estarem perto de Cristo, serem mudadas para parecer com Cristo. Ou eu posso ser aquele que vai ver mulher na internet, casado, solteiro, noivando, namorando. A sua história tem que ser uma história que agrada ao coração de Deus. E a única forma é seguir o roteiro maior. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Pessoal, se algum de vocês se sentir incomodado com a palavra, problema seu, estou nem azul. Eu não vou me delongar aqui nesse momento, mas eu quero que você, ao fazer essa oração, você faça com consciência, não com emoção. Porque servir a Deus exige consciência. Viver no mundo basta emoção. É uma oração que eu fiz há 30 anos atrás, quando eu aceitei Jesus Cristo na minha vida. Foi uma oração consciente. Eu chorei, mas eu estava consciente do que eu queria. Eu queria convidar você a fechar os olhos, curvar sua cabeça, colocar a mão sobre o seu coração. Eu queria que você repetisse comigo. Que muitas vezes não tenho seguido a tua vontade. E eu te peço perdão. Eu estou arrependido. Eu também te peço, Jesus, muda a minha história. Me ajuda a viver a tua verdade e os teus princípios. Que a minha vida seja um testemunho vivo do teu evangelho. E eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, como autor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser bem rápido.
Se você nessa noite fez sua oração de forma consciente, falou: a partir de hoje eu quero caminhar com Jesus, eu quero ter uma nova história, não está legal minha vida, eu quero aceitar Jesus como o Senhor da minha vida, como autor da minha vida, como diretor da minha vida, eu quero viver minha vida consciente, a sair do seu lugar e vir aqui em cima. E se você esteve caminhando com o Senhor, mas por algum motivo se afastou dos caminhos do Pai e falou: saí do roteiro, perdi a linha, e quer hoje voltar para os braços do Pai, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu não vou te constranger, mas é uma chance que você tem hoje de começar a mudar. Há 30 anos atrás, com 18 anos de idade, que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, e foi a melhor decisão que eu tive comigo. Então, se você quer hoje caminhar com o Senhor, te convido a vir aqui à frente. Amém? Todo mundo tranquilo? Todo mundo no roteiro? Todo mundo na história? Beleza. Tá, pessoal? Que nossa vida realmente, Jesus, seja sempre o nosso roteirista principal, todos os dias. Queridos, e se você também já trouxe o seu dízimo, sua oferta, já prepare que depois nós vamos recolher. Tá aí casa de música, investimento, R$100 por modalidade. Os telefones, tá aí as modalidades que você pode fazer: violão, guitarra, contrabaixo, teclado, vocal, bateria, 14 às 16, na Shalom sede. Então, se você tá aí que é músico, operador de áudio, meninas, você que é solteira, esse congresso Filhas do Reis não é só para as casadas, é para as solteiras de qualquer idade. Conta a história da Renê Liotte Murdoch. Então, ela vai vir no nosso congresso das Filhas do Rei e será maravilhoso. Olha, Deus é maravilhoso. Vocês têm feito um excelente trabalho, levando a palavra de Deus a esses jovens. Que benção, é isso aí. Vamos ficar de pé. Se você trouxe seu dízimo, você quer, cadê? Pode trazer aqui as salvas, por favor. Senhor, queremos colocar aqui a tua juventude em tua presença. Deus, nós pedimos encarecidamente o teu olhar direitinho, Pai. Pessoas que vão levar a tua palavra, Deus, no testemunho na empresa onde vão trabalhar. Que eles sejam, Pai, crentes fiéis aonde eles estiverem. Sejam excelentes funcionários. Abençoa o teu povo. Deus, que eles sejam realmente testemunho aonde forem. Queremos abençoar e declarar, Deus, a tua paz com cada um dos nossos irmãos. Obrigada por essa rede maravilhosa. Que o Senhor seja, Deus, realmente o autor principal das nossas vidas todos os dias. E que as nossas vidas seja essa carta aberta, para que todos possam ler e ser abençoados em nome de Jesus. Te pedimos a tua paz para conosco. Leve-nos debaixo da tua poderosa mão e na tua proteção em nome de Jesus. Se você trouxe seu dízimo, pode colocar aqui nas salvas e nós vamos cantar mais uma canção. Se você quiser ficar aqui mais um pouquinho, fique à vontade.